Olá pessoal, tudo bom? Bom, como sempre, estamos aqui gravando aquela aulinha de revisão. Esse semestre vai ser uma só. Ela vai ser um pouquinho mais longa, porque daí eu vou aproveitar para fazer mais exercício, mas sem delongas, vamos lá. Esse bimestre, né, o que a gente mais estudou foram as ondas, que a gente pode definir como uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Então, em outras palavras, ondas são perturbações e a gente já definiu em sala de aula que se a perturbação acontece na matéria, a gente chama essa onda de onda mecânica, e essa perturbação é no campo eletromagnético, a gente chama essa onda de eletromagnética. E aí tem os nossos exemplos de ondas mecânicas versus ondas eletromagnéticas. Então, som, ultrassom, ondas numa corda, ondas em um lago, terremotos, são ondas mecânicas, enquanto rádio, luz, raio-x, micro-ondas, raio gama, ultravioleta, infravermelho, são ondas eletromagnéticas, com a característica que ondas eletromagnéticas andam na mesma velocidade, que é a velocidade máxima do universo, 300 mil km por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Lembrando que essa velocidade é só no vácuo, ela não vale para meio material. Então, beleza, também vimos que tem dois tipos de ondas, transversais e longitudinais. Na transversal, a direção de vibração é perpendicular, né? Faz 90 graus com a direção de propagação, enquanto lá no longitudinal, a perturbação e a propagação acontecem no mesmo plano. Beleza, aí a gente tem as grandezas que definem a onda: frequência, período e amplitude. Frequência é a quantidade de ondas por intervalo de tempo, período é o tempo para acontecer uma onda, e amplitude é a distância entre o ponto máximo e o ponto de equilíbrio. Então, quando a gente desenha aquela onda transversal, a distância entre a crista e o meinho da onda a gente chama de amplitude. A frequência a gente usa a letra F, o período T, de tempo, né, tesão, amplitude a letra A. E aí o tempo, o período, né, que é um tempo, é medido em segundos, e a amplitude, que é um tamanho, é medida em metros. A frequência é aquela ideia de eventos por tempo, e se tiver, né, esse tempo tiver em segundos, a gente usa 1/segundo, que é o Hertz, que é em homenagem a essa coisa bonita aqui, o Heinrich Hertz. Beleza? Então, já temos todo mundo, já temos o Hertz. Outra coisa que descreve uma onda é o comprimento da onda. Então, a onda tem crista, tem vale, tem o meio dela, e a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales, ou entre dois meios consecutivos, a gente chama de comprimento de onda. Usa essa letra grega que é o lambda, né? A lambida sem o i. E é isso, e medida em metros também. Ok? Então, isso aqui resume tudo que a gente estudou. Vamos agora dar uma olhada na última coisa, que é a equação da onda, né? Então, como é que a gente consegue colocar a velocidade a partir desses parâmetros que a gente estabeleceu. Então, basicamente, por exemplo, nessa figura que eu tô mostrando, a onda tem 8 metros. Para essa tela e conta os quadradinhos, vê se você concorda que ela tem 8 metros. Mas cuidado, porque a de baixo, ela não tá dando o eixo x em metros, ela tá dando em segundos. Então, o que ela nos dá é o período da onda. Então, uma onda leva 0,1 segundos. Então, toma cuidado, porque é aí que moram as pegadinhas. Bom, a velocidade da onda é distância por tempo. Distância de uma onda é o comprimento e tempo de uma onda acontecer é o período. Daí a gente tira, a gente sabe que 1 sobre período é a frequência. Juntando isso, né, então em vez de escrever 1 sobre tesão, a gente escreve frequência e tira a nossa querida equação vai lamber ferida ou vai lamber outra coisa que eu não vou falar em vídeo. Então, basicamente, a gente tem, retornando os tipos de onda, vamos falar um pouquinho das ondas eletromagnéticas, que eu já falei que elas têm a característica especial de ter uma velocidade definida pelo universo, a velocidade máxima, no vácuo ou no ar, 300 milhões de metros por segundo. E aí tem vários tipos e tem aquela coisa que a gente também já falou, que quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, menor o seu comprimento de onda. Então, por exemplo, ondas azuis, ultravioleta, raio-x, raio gama são ondas de alta frequência, alta energia, e aí pequenos comprimentos de onda. E o contrário acontece com as ondas de baixa frequência, tipo infravermelho, micro-ondas, rádio, são ondas de baixa frequência, mas comprimentos de onda enorme, por isso que são usados na comunicação. Seguindo, vamos fazer alguns exemplos. Então, vamos lá. Exemplo 1. A figura representa a forma de uma corda num determinado instante por onde se propaga uma onda a uma taxa de 8 centímetros por segundo. Então, a gente tem o que? A velocidade da onda, né? São 8 centímetros por segundo. Determine a amplitude da onda, o comprimento da onda, a frequência da onda.
Então, a amplitude já desenhei aí. Amplitude, então, a diferença entre a crista e o meio, ou vale e o meio. 3 quadradinhos, cada quadradinho tem 1 centímetro, tem 3 centímetros. O comprimento da onda também só contar os quadradinhos, nem vou ficar dando trabalho, pode contar aí que tem 8. E a frequência da onda, aí a gente tem que pensar. Então, a gente tem 8 centímetros é uma onda, e acontece uma por segundo. Então, uma onda por segundo. Não tem muito mistério, se você está em dúvida, relê aí que você anda 8 centímetros por segundo e uma onda é 8 centímetros, então a gente leva 1 segundo para ter uma onda. É lógica. 2. A sucessão de pulso representada na figura foi produzida em 1,5 segundo. Determine a frequência e o período da onda. Então, vamos lá, vamos contar quantas ondas tem. Então, frequência e evento sobre tempo, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo enxerga 6 ondas aí? E aí, basicamente, se você enxergar 6 ondas, você vai ver 6 ondas dividido por 1,5, 4 Hz. Então, 4 ondas por segundo. Se você leva 4 ondas por segundo, é só fazer o inverso, né? Então, a frequência é 4, 1 sobre período, então o período vai ser 1 sobre 4, 0,25 segundos para ter uma onda. Então, 4 ondas em 1 segundo, 0,25 uma, 0,25 outra, 0,25 outra, 0,25 outra. Tipo moedinhas de R$1, tá bom? 4 moedinhas de 25 centavos fazem uma moedinha de R$1, então a gente tem 4 ondas em uma. Exemplo 3. Uma fonte produz ondas periódicas na superfície de um lago. Essas ondas percorrem 250 centímetros em 2 segundos. A distância entre duas cristas sucessivas de onda é 25 centímetros. Determine o comprimento da onda, a frequência da onda, o período da onda. Então, ele já te deu o comprimento da onda, 25 centímetros, que é a distância entre duas cristas consecutivas. A frequência da onda são 250 centímetros em 2 segundos. Então, 25 centímetros é uma onda, 250 centímetros equivale a 10 ondas. Faz sentido? Né? 25 centímetros é uma onda, é uma regra de 3. 25 centímetros, uma onda. 250 centímetros são 10 ondas. Então, a gente tem frequência e eventos por tempo, a gente tem 10 ondas por segundo, a gente tem 5 Hz. E o período é o inverso da frequência, só fazer 1 sobre 5, que a gente chega em 0,2 segundos. Se tiver difícil, essa aqui tem que ser exercícios muito simples. Então, se tiver difícil, para o vídeo, vê se você está entendendo, volta nas aulas, revisa esse conteúdo. 4. A luz verde é formada por onda de comprimento de onda de aproximadamente 500 nanômetros. Qual a frequência dessa onda? Fizemos um parecido em sala de aula. Então, temos o comprimento de onda. Sabemos que é luz. Se é luz, tem que acender aquela coisa de... É luz, onda eletromagnética, onda eletromagnética. E aí, a gente quer a frequência, só aplicar a nossa fórmula. Lembrar da tabela. Então, lembrar que nano é 10 a menos 9. Então, a gente substitui por 10 a menos 9. E eu vou escrever aqui 3 vezes 10 a 8, porque é 3 seguido de 8 zeros. Beleza? Só aplicar na equação. Onde tiver velocidade, eu vou pôr 3 vezes 10 a 8. Onde tiver frequência, eu vou pôr comprimento, eu vou pôr 500 vezes 10 a menos 9. O 500 vezes 10 a menos 9 está multiplicando, passa para lá dividindo. É só fazer essa conta. Então, eu fiz um arranjo aqui, então eu tinha 2 zeros no 500 e eu emprestei ele para cima, ficou menos 9 mais 2 zeros, ficou menos 7. Fazer o 3 dividido por 5, né, individualmente vai dar 0,6. E o 8, o 10 oitavas sobre 10 a menos 7, fica 8 menos menos 7, fica 10 a 15. Então, 0,6 vezes 10 a 15, chegamos nesse resultado em sala de aula e eu até transformei em 600 terahertz. O capitão de um barco nota que a cada 5 segundos uma crista de onda passa pela âncora. Ele estima a distância entre cristas da onda em 15 metros. Calcule a velocidade da onda. Então, beleza. A gente tem uma crista, a gente tem o período da onda e a gente tem o comprimento da onda. Se a gente tem o período, a gente tem a frequência, a velocidade. Velocidade é o comprimento de onda sobre período, ou você pode achar a frequência, né? Fazer 1 dividido por 5, você vai achar a frequência de 0,2 e multiplicar. A conta dá na mesma. Mas, basicamente, você tem 15 metros em 5 segundos, você tem 3 metros por segundo. Simples assim. Em um teclado, você aperta a tecla C, correspondente a uma frequência de 256 Hz. Qual é o período de vibração do som? E se o som sai do instrumento com uma rapidez de 340 metros por segundo, qual o comprimento da onda? Bom, se a gente tem a frequência, a gente tem o período, porque período e frequência é um inverso do outro. Então, é só fazer 1 dividido por 256. Eu não vou fazer essa conta, só vou deixar em fração. Então, é isso. É muito pouquinho segundo que leva para acontecer. E aí, a rapidez é velocidade lambda f, né? Então, a gente tem a velocidade,
a gente tem um comprimento de onda, desculpa, a gente tem a frequência, é só passar para lá para achar o comprimento de onda, uma onda de 1,32 metros, ok? Também bem tranquilo. O que acontece com o comprimento de uma onda quando sua frequência diminui? Então, a gente sabe que V igual a lambda F, se a frequência diminui, o comprimento de onda tem que aumentar, se a velocidade ficar constante. Aquilo que eu falei no começo, alta para ondas eletromagnéticas, alta frequência, baixo comprimento de onda. Baixa frequência, alto comprimento de onda, são grandezas inversamente proporcionais. E 8, né? Um vibrador produz, numa superfície líquida, ondas de comprimento 5 centímetros que se propagam a velocidade de 30 metros por segundo. Qual a frequência da onda? E caso o vibrador aumente apenas sua amplitude de vibração, o que ocorre com a velocidade de propagação, o comprimento e a frequência das ondas. Então, vamos lá. A gente tem o comprimento, a gente tem a velocidade. Mas tem o problema de estar em centímetro, estar em metro, a gente tem que transformar. A gente não pode fazer isso aqui. Então, a gente transforma. Eu achei mais fácil transformar o metro por segundo para centímetros. Então, o metro tem 100 centímetros, multipliquei por 100. Posso, eu só tenho que garantir que esteja na mesma unidade. Então, 5 vezes F, passei o 5 para lá dividindo, né? Então, era 30 metros por segundo, virou 3.000 centímetros por segundo, porque eu multipliquei por 100. Passo 5 dividindo, 600 Hz, temos a frequência. E aí a próxima pergunta, caso o vibrador aumente apenas sua amplitude de vibração, o que acontece com a velocidade de propagação, o comprimento das ondas? Não mudam, porque a amplitude é só aquele tamanho, né, vertical da onda quando ela se propaga aqui. Então, não faz diferença nenhuma, ela vai continuar tendo o mesmo comprimento, a mesma velocidade, a mesma frequência, ela só vai ficar mais intensa. E é isso, gente. Então, tem um slide aí que revisa tudo que vocês têm que saber. Basicamente, o que é frequência, período, amplitude, comprimento de ondas, unidades que a gente usa. E a velocidade, né, a equação da onda, velocidade é igual a lambda F. E a parte das ondas eletromagnéticas, lembrar que elas viajam no vácuo, não vale para todo lugar, numa velocidade constante. E lembrar mais ou menos quais são elas, porque eu não vou dizer uma onda eletromagnética, eu vou dizer um raio gama. E aí você tem que saber que é onda eletromagnética. O micro-ondas, você tem que saber que é onda eletromagnética. O raio-x, e você tem que saber. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Acho que esse vídeo ficou curtinho, mas traz bastante coisa para vocês treinarem. Um grande abraço, bons estudos e nos vemos na avaliação.